Fala galera, tudo bem? Vamos mais uma aulinha de Física 3, vamos falar um pouquinho hoje sobre calorimetria. O início da calorimetria aí, principalmente a parte de mudanças de estado físico, beleza? Então, algo bem simples, mas vamos acompanhar que é bem importante para o teu vestibular, ok? Então dá uma olhadinha lá. Primeira coisa que a gente analisa nessas mudanças de estado físico, lógico, que são os estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E também, bem importante, não preciso nem falar para vocês, que você tem que saber a respeito das mudanças, o nome das mudanças de estado físico que você está vendo ali. Então, quando você tem o estado sólido, do líquido para o gasoso. Do sólido para o líquido é a fusão, é quando o gelo derrete, do líquido para o vapor é a vaporização. O contrário, do vapor para o líquido, liquefação ou condensação, é mais comum aparecer em prova. E do líquido para o sólido, a solidificação. Lembre-se que direto, a passagem direta do estado sólido lá para o estado gasoso, a gente chama de sublimação, do estado gasoso para o estado sólido, também de sublimação, ou ressublimação, ou sublimação inversa, como você quiser, belezinha? Então, esses nomes têm que ficar bem claros na sua cabeça, você tem que lembrar dessas mudanças de estado físico, beleza? Vai falar, professor, mas qual é a diferença entre o sólido, o líquido e o gasoso? O sólido, as moléculas estão mais próximas, a interação entre elas é maior. O líquido, as moléculas estão mais afastadas, a interação entre elas é um pouquinho menor. E o gasoso, as moléculas estão mais afastadas ainda e a interação entre elas é menor ainda do que o material líquido, belezinha? Aí o que acontece, moçada? Bom, especificamente falando, a mudança de estado físico chamado de vaporização, que apresenta lá quando passa do estado líquido para o estado gasoso, ela pode aparecer de 3 maneiras diferentes, beleza? Bem simples. Primeiro tipo de vaporização, a evaporação, ok? Evaporação ocorre de maneira lenta, não tem uma temperatura específica para que ocorra a evaporação, tá? E essa temperatura pode ser inclusive bem abaixo da temperatura de ebulição da água, por exemplo. Quando você pega e pendura a roupa no varal para a roupa secar, a roupa evapora da roupa. A roupa evapora da roupa, não. A água, ela evapora da roupa, né? Porque a roupa seca. Mas eu falo assim, professor, mas como que a água evapora se não chegou a 100 graus Celsius? Claro que não chegou a 100 graus Celsius, né? Porque se a roupa chegar a 100 graus Celsius, chega no varal, a tua roupa tá pegando fogo, é o varal da colheita do mal, tá louco? Então assim, a água, ela consegue evaporar mesmo estando abaixo de 100 graus Celsius. Lógico, isso de maneira lenta e depende de alguns outros fatores, né? Como, por exemplo, a área de contato, a temperatura e assim por diante, ok? Outro tipo de vaporização é a respeito da ebulição, tá? O que acontece? A ebulição ocorre numa velocidade um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais rápido e numa temperatura específica, que é em 100 graus Celsius. Isso nós não estamos falando ainda da pressão, tá? Percebam que até então eu não falei a respeito da pressão, a influência da pressão na evaporação, na ebulição, na fusão, por exemplo. Então, por enquanto, estamos falando da pressão normal, um ATM sem maiores problemas. A ebulição, a temperatura específica da água, por exemplo, a 100 graus Celsius, a água entra em ebulição, isso a um ATM, como eu falei, e ocorre de maneira assim, com uma velocidade mediana, digamos assim, beleza? E por último, nós temos a calefação. A calefação, moçada, é quando você encosta a substância que é mudar o estado físico numa superfície que está numa temperatura muito maior que a temperatura de ebulição, por exemplo. Todo mundo já viu a parte do vapor do ferro de passar roupa, né? Quando você solta a água, ele faz uma fumaceira, ele faz uma alegria. O que acontece? É o vapor de água, na verdade sim, quando você coloca a água naquela chapa bem quente, antes mesmo da gota de água entrar em contato com aquela chapa, ela já está mudando o estado físico, tá? Isso chama-se de calefação, é a mudança de estado bem rápido, né? De maneira assim, digamos que abrupta, quase que instantânea no momento em que encosta uma superfície numa temperatura bem alta, né? Tanto que você percebe, se você pegar uma superfície, vocês já viram um fogão a lenha, ou o próprio ferro de passar roupa, se você soltar água, ou pega a panela quente e joga água assim, vai jogando água de pouquinho, a água assim, a hora que ela vai encostar, antes mesmo ela encostar, ela começa a pular, se é que a água pula, ela começa a pular e começa a mudar o seu estado físico, isso de maneira bem rápida, de maneira bem instantânea, tá ok? Esses são os tipos de vaporização.
A vaporização, nós temos 3 tipos: a evaporação, a ebulição e a calefação, tá ok? Lembrando que a evaporação, de maneira lenta, não tem uma temperatura específica, e principalmente também depende da área de contato, tá? Quanto maior de contato, mais fácil é evaporar essa água, por isso que se estende a roupa assim bem esticadinha no varal, que ela seca mais rápido, beleza? Tranquilo? Você vai falar, pois bem, professor, isso eu já sabia, eu já lembrava dessas características, eu já anotei, vai ser uma alegria. Então olha só, eu falo para vocês que existe como nós calcularmos uma quantidade de calor que eu tenho que doar para a substância para que ela possa mudar o seu estado físico, tá? Que a gente chama de calor latente. Eu quero que você dê uma olhadinha aí. O que é o calor latente? É uma quantidade de calor que eu vou ter que doar para a substância, para cada grama de uma substância, para que ela mude o seu estado físico. Quando uma substância muda o seu estado físico, eu tenho que doar uma certa quantidade de calor. Quanto de calor eu tenho que doar para cada grama dessa substância? A gente chama de calor latente, tá? Então, eu coloquei aí para vocês darem uma olhadinha aí, dê uma olhadinha aí, o calor latente de fusão do gelo, por exemplo. Tá? O calor latente de fusão do gelo equivale a 80 calorias por grama. Ou seja, se eu tiver aqui na minha mão uma pedrinha de gelo de 1 grama, para que eu possa derreter essa pedrinha de gelo, para que eu possa derreter essa pedrinha de gelo de 1 grama, eu preciso doar 80 calorias, ok? E quando eu doar 80 calorias para essa 1 grama de gelo, essa pedrinha de 1 grama de gelo vai derreter. Estamos entendidos a situação? Logicamente, para cada substância e para cada mudança de estado físico, nós temos um valor específico de calor latente, ok? Tranquilo? O calor latente de vaporização da água, por exemplo, é 540 calorias por grama e assim por diante. Logicamente, na sua prova, no seu exercício, você vai encontrar as mudanças do estado físico e o calor latente, respectivamente, a cada uma delas, ok? Aí o que acontece? Vai falar assim, professor, e o que o professor colocou aí que não há mudança de temperatura? Isso que eu quero que vocês entendam. Pelo menos em física nós trabalhamos desta maneira, tá? Quando você está mudando o estado físico de uma substância, a sua temperatura permanece constante. Estamos falando de substância, a substância é pura. Então quer dizer que ou você muda a temperatura ou você muda o estado físico, tá? Se está mudando a temperatura, quer dizer que não está mudando o estado físico. Se está mudando o estado físico, quer dizer que não está mudando a temperatura. É aquele exemplo básico que eu falo para vocês. Percebeu que sou eu pra caramba, eu vou fazer um café e vou colocar água para ferver na chaleira, lá no fogão. Aí a água começa a entrar em ebulição, aí eu falo assim, vou desligar a água. Você fala, não, professor, deixe mais um pouco, ferver mais um pouco, que eu quero água bem quente. Adianta? Não adianta, porque já está em ebulição, já está mudando o seu estado físico. Se está mudando o seu estado físico, a temperatura não está mudando, ok? E, consequentemente, se eu quero, o calor latente, para cada 1 grama eu vou doar uma certa quantidade de calor, você vai usar para as mudanças do estado físico a famosinha equação que você está vendo aí do Q mole. A quantidade de calor que eu vou precisar doar depende da massa da substância vezes o calor latente para aquela mudança de estado físico. Estamos entendidos a situação? Algo assim bem tranquilo, né? Que é o início da calorimetria, mas extremamente importante para a tua prova, principalmente que vai fazer o Enem e outros vestibulares por aí, ok? Aí você vai falar assim, professor, tem um gráfico. O gráfico é bem importante, vai aparecer em muitas situações gráfico, que esse aqui a gente chama de curva de aquecimento. Percebam que esse gráfico aí no eixo Y eu coloquei a temperatura em graus Celsius, no eixo X eu coloquei a quantidade de calor que a substância vai receber. O que acontece? Eu coloquei aqui uma representação da água, tá? Então imagine que eu pego um cubinho de gelo, esse cubo de gelo vai estar uma temperatura abaixo de 0. Eu quero derreter essa pedrinha de gelo. O que vai acontecer? Se ele está abaixo de 0, primeira coisa que vai acontecer, olha só, eu continuo dando calor e a temperatura, como vocês estão vendo aqui, a temperatura vai aumentando e a quantidade de calor que eu forneci também vai aumentando. Eu só estou esquentando o gelo, ele ainda está no estado sólido. Professor, esquentar o gelo? Sim, sem influência da pressão, o gelo só vira água a 0 graus Celsius, ok? Quando ele chega a 0, aí sim ele começa a mudar o estado físico. Então, olha só, voltando ali, eu estou aumentando a temperatura
quer dizer que ainda está em sólido. Chegou a 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Mesmo que eu continue doando calor para ele, ele não vai aumentar a temperatura enquanto não derreter inteiro. Então olha lá, ó, acompanha lá no gráfico em vermelhinho. Eu estou aumentando a quantidade de calor, porém a temperatura permaneceu em 0 graus Celsius. Eu tenho sólido e líquido. Aí está acontecendo a fusão, está derretendo, passando do sólido para o líquido. Professor, mas é sólido ou é líquido? Eu digo que essas fases, elas coexistem, tá? Então eu tenho sólido e líquido. Derreteu tudo, aí eu só vou ter líquido, aí começa a esquentar, ali ó, sólido, a temperatura está aumentando até chegar em 100 graus Celsius, eu aumentei a quantidade de calor e a temperatura também aumentou, até chegar a 100 graus Celsius, isso a pressão normal. E aí vai mudar o estado físico para o vapor, a temperatura não muda mais, permanece constante, eu tenho a ebulição, nesse caso a ebulição, porque chegou em 100 graus Celsius. Eu tenho líquido e tenho vapor, os dois, novamente eu digo que as fases coexistem. Beleza? Bem simples o gráfico, mostrada para você, mas gráfico é assim, né? Você tem que interpretá-lo, olhar para ele e tentar interpretar, ok? Eu trouxe eu trouxe um exercício para você dar uma olhada. Olha só um exemplo. O gráfico a seguir representa a temperatura de uma amostra de massa 20 gramas de determinada substância, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve. Com base nessa informação, marque a alternativa correta. Eu já coloquei a primeira ali, ok? Bom, o que é o mais importante para você, moçada? Primeiro, olha os dados do exercício, olha lá, ó. O que você tem de importante desse exercício? Você tem a massa que ele forneceu, que é 20 gramas, e ele falou que está inicialmente no estado sólido, tá? Então a massa vale 20 gramas inicialmente no estado sólido. Ele fala que o calor latente de fusão da substância é 30 calorias por grama. Primeiro, calor latente, opa, que mole, quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Está representado ali, ó, que eu circulei no gráfico, a temperatura de 330 graus Celsius. Ou seja, se ele inicialmente é sólido, quer dizer que naquela reta horizontal ele está mudando o seu estado físico, ali está ocorrendo a fusão. Sólido, derreteu, aí virou líquido, estou esquentando de novo. Correto? E aí você tem a quantidade de calor, como está ali, de 600 até 1200, são 600 calorias, a massa do corpo é 20 gramas e você achou que o seu calor latente é 30 calorias por grama. Bem importante na hora da sua prova, gráfico é extremamente importante, mudança de estado físico. Beleza, moçada? Vamos lá, vamos continuar estudando, vamos com o nosso objetivo firme, o que precisar, nós estamos aí. Belezinha? Se puderem, dê uma olhadinha nesse vídeo que é bem importante. Valeu, valeu, moçada. Bons estudos para vocês. Tamo junto nessa. Um grande abraço, até mais. Tchau.